nesse terceiro módulo, iremos falar um pouco sobre a OASP. Nesse módulo, iremos ver o que é a OASP, quais são os projetos da OASP, projetos Top 10 vulnerabilidades, OASP Top 10 Proactive Controls e análise de segurança e, juntamente, modelagem de ameaça. E o que é a OASP? A OASP essa sigla significa Open Web Application Security Project. Traduzindo, significa Projeto Aberto de Segurança de Aplicações Web, mais especificamente. Trata de uma empresa, de uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo dela é disponibilizar material, disponibilizar documentação de forma gratuita. Então, ela foi fundada em 2001, mas se tornou sem fins lucrativos em 2004. A OASP ela visa dar uma visibilidade e a necessidade de segurança de aplicação para melhorar o uso de software em geral. Ela é dividida, no caso a OASP tem capítulos, e esses capítulos são divididos por cidades, países e estados. Existem aqui no Brasil diversos capítulos da OASP. Neste diagrama da OASP, dos principais projetos da OASP, podemos observar que ele segue o ciclo de vida de desenvolvimento seguro de software. Podemos observar que tem aqui nos projetos requisitos, a parte de design, de preparação, de validação, de operação. E cada ponto desse do ciclo de vida de desenvolvimento seguro, a OASP disponibiliza softwares, materiais para poder dar apoio ao analista de segurança, ao arquiteto de segurança, no desenvolvimento e aumentar a maturidade, o nível de maturidade da empresa. E, com isso, quem deve iniciar o projeto da OASP? Todos podem iniciar, podem usar a OASP, seja o desenvolvedor de aplicativos, seja arquiteto, seja autor de segurança da informação, seja aqueles que gostam de dar apoio à comunidade, como um profissional mundial ou qualquer interessado. A OASP, atualmente, ela tem mais de 100 projetos ativos e todo dia tem candidatura para submeter novos projetos. Então, toda semana tem projetos novos e tem atualização dos projetos. Os projetos, eles vieram com a ajuda de membros, Esses membros ativos, eles podem atualizar, qualquer pessoa pode ser membro, pode atualizar os projetos, e esses projetos vêm crescendo a cada dia. Como eu falei, a OASP, como ela é sem fins lucrativos, tem projetos que você pode contribuir, seja na tradução, seja na criação de novas features para dentro desse projeto, seja a criação de novos requisitos. Eu vou falar um pouco a mais no próximo capítulo. Projetos da OASP. Neste capítulo, iremos ver alguns projetos que são disponibilizados gratuitamente para todos os envolvidos na comunidade da OASP, seja desenvolvedor, arquitetos, analista de segurança, entre outros. Como vocês podem ver, existem diversos projetos. Eu coloquei aqui alguns, onde a gente pode observar que existe o OASP-ZAP, o ASVS, o CSVS e o Top 10. E o que é o OASP-ZAP? O OASP-ZAP é uma ferramenta gratuita de código aberto, que ela faz teste de invasão. O OASP-ZAP foi projetado especificamente para testar aplicações web. E ele é flexível e extensível. Ele é conhecido como o proxy man in the middle. Ele fica entre o navegador do testador e a aplicação web, para que ele possa interceptar e inspecionar as mensagens enviadas entre o navegador e a aplicação web. Você pode, através desse software, você pode modificar o conteúdo, se necessário, você pode encaminhar pacotes para um destino específico, enfim. Esse projeto ele é mantido por voluntários. Então, temos aqui o SVS. O SVS ele fornece uma base para testar sua aplicação web. Ela foi desenvolvida gratuitamente para dar ao desenvolvedor requisitos mínimos do que você pode testar. O ASVS significa Application Security Verification Standard. Ele é um documento que providencia uma base para a realização de testes
né, seja testes baseados na UASP, né, como um todo. Eu vou falar um pouco mais dos projetos do SVS. E o SVS ele visa dar requisitos mínimos para proteger contra ataques do tipo XSS, SQL Injection, entre outros. O SVS pode ser usado como uma métrica para avaliar o grau de confiança que pode ser colocado em seus aplicativos web. Pode ser também usado como uma orientação para os desenvolvedores, né, proprietários de aplicativos. Então, ele também pode ser usado durante a aquisição de novos softwares. O SVS ele pode ser utilizado tanto quando você tem uma nova aplicação dentro da empresa, ou quando você contrata um novo software de terceiro, você quer avaliar a maturidade dessa empresa, de que nível de maturidade ela se encontra. E entre outros projetos que você pode estar utilizando o ASVS, né? Por exemplo, o CSVS, né? O CSVS é baseado no ASVS, mas o CSVS ele é voltado para container, né? Ele é Container Security Verification Standard. São requisitos mínimos, né, de segurança para arquitetos, onde você vai ter controles de segurança, né, voltado para containers Docker. Sobre o Top 10, ele é um documento que mantém todos os requisitos mínimos, né, de todas as vulnerabilidades encontradas mundialmente. A OASP ela faz uma coletânea de vulnerabilidades, as mais encontradas nas aplicações, no mundo afora, e ela mantém isso tudo em um documento, né? Tem órgãos reguladores que, como a PCI DSS, por exemplo, eles exigem que você tenha ali a utilização dos documentos do Top 10, né? E se você faz essa verificação com SVS e com os documentos de framework da OASP. Projetos da OASP, né, existem outros projetos, inúmeros projetos. Um dos mais conhecidos, né, tem o Juice Shop, tem o OASP MASVS, né, que é voltado para dispositivos mobile, o OpenSUN e o ThreadDragon. Falando um pouco sobre o Juice Shop, ele é uma aplicação gratuita, né, vulnerável, 100% vulnerável. Você pode encontrar ele abertamente no Heroku Juice Shop, né? Aí na internet é só pesquisar. Ele é um ambiente onde você pode aprender sobre vulnerabilidades e cyberataques. Ele tem exercícios que você pode executar, né, e testar o seu conhecimento. O OpenSUN, ao contrário do OpenSUN, é uma versão do SVS, mas... Desculpa, o OpenSUN, ele fornece uma maneira eficaz, mensurável, para todos os tipos de organização, né, para melhorar o nível de maturidade da sua empresa. Ele visa auxiliar a empresa, né, com um formulário. Ele faz várias perguntas na área de governança, de implementação, operações, enfim. Ele faz um apanhado, né, ele faz perguntas, ele faz entrevistas com diversas pessoas dentro da empresa para medir o nível da maturidade que a empresa se encontra no momento. E com isso, ele visa identificar qual é o nível da maturidade atual e como a empresa se prepara para poder evoluir para no nível seguinte. O OpenSUN, no caso, existem 3 níveis, né, de maturidade. E cada nível ele tem um objetivo sofisticado para que você atenda as especificações e métricas, né, com sucesso. E cada item desse, você vai ter ali no OSP-SAM, você vai ter requisitos mínimos para serem seguidos, você pode colocar uma métrica para poder conseguir atingir. Quando você vai conseguir, você pode fazer um plano de ação para sair do nível 1 para o nível 2. Né? E com isso, a estrutura e a configuração do suporte do modelo SAM, a proposta é avaliar a postura de segurança do software da organização como um todo, a definição da métrica da organização, a definição de um roteiro de implementação até você chegar no último nível, que é o nível 3. Isso tudo pode ser feito na área de governança, como eu falei, na área de projetar, na implementação, e entre outras, né, verificações, operações. E cada área dessa, você pode definir estratégia, no caso da governança. Você pode definir estratégia e métricas, políticas e compliance.
Na área de projetar, você pode realizar a modelagem de ameaça, ele vai perguntar à empresa, a pessoas específicas da área, vocês realizam modelagem de ameaça frequentemente? Vocês documentam essa modelagem de ameaça? Vocês revisam os desenhos que já foram feitos anteriormente da modelagem de ameaça? Aí você vai responder sim ou não, e com isso você vai criando as métricas. Na parte de verificação, fala sobre um pouco sobre a avaliação da arquitetura, né? Teste de orientados a requisitos, teste de segurança, entre outros. Na parte de operações, tem ali a gestão de incidentes. Ele vai perguntar como é que você trata um incidente, né? Se você responde esse incidente rápido, se você documenta, se você faz pós-mortem desse incidente, como é que você age quando acontece um incidente. Então, a OASP, esse OASP Open SAM, ela visa ter uma noção geral da empresa como um todo, para ver a métrica que ela pode conseguir, né, com um questionário, com a pontuação, e ver se você está no nível 1, nível 2 ou nível 3. E o OASP tem um projeto também que é interessante, que auxilia no OASP SAM, né, a parte de modelagem de ameaça, é o Threat Dragon. Nada mais é do que uma ferramenta que faz a modelagem de ameaça. No caso, você faz diagramas, desenhos de modelagem de ameaça, onde você vai conversar com pessoas dos times, da squad, do produto em si, para fazer o desenho, ver se tem quais são os pontos de entrada, qual é o banco de dados, quais a tecnologia utilizada. Então, você vai montar um diagrama, né, para poder explicar isso em forma de documentação ou não. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre modelagem de ameaça. Nesta etapa, iremos falar um pouco sobre o OASP Top 10 vulnerabilidades. Como eu falei antes, a OASP ela faz um apanhado de coleta de vulnerabilidades pelo mundo, onde ela faz ela lista os 10 requisitos, os 10 vulnerabilidades mais encontradas, mais críticas aí mundo afora, né? Ela descreve não só 10 itens, eu coloquei aqui, ó, de 1 a 10, mas não quer dizer que a OASP ela só catalogue, ela faça ali a lista de requisitos, o ranking de vulnerabilidades. Então, existem outras vulnerabilidades além do top 10. Este ranking aqui que eu estou mostrando, ele é construído através de experiência compartilhada entre diversos especialistas de segurança, espalhado pelo mundo. Nele é levado em conta fatores como o índice de ocorrência de ataques, envolvendo e determinando o risco, a popularidade de certas tecnologias e quais trazem consigo determinadas vulnerabilidades também, a gravidade dos impactos causados. O objetivo desse top 10 é principalmente educar os programadores, né, designers, arquitetos, aqui acerca desses riscos. Então, no top 10, a ideia é catalogar, né, ter esse ranking dos top 10 vulnerabilidades, mostrar para o desenvolvedor dentro da empresa que o quanto é necessário e crítico, né, essas vulnerabilidades que a gente tem que olhar. Então, o arquiteto, o analista de segurança, o cara de AppSec, a pessoa que vai estar responsável ali para auxiliar a squad, tem que mostrar esse top 10 e chegar perto do desenvolvedor e dizer, desenvolvedor, como é que está a vulnerabilidade X? Pode ser encontrada no código ou não? Então, o OSP Top 10 vulnerabilidades, ele olha para esse lado, né? Das vulnerabilidades encontradas no seu produto e como você vai tratar essas vulnerabilidades. Aqui nesse slide, né, a OASP, ela vem a cada, se eu não me engano, 4 anos, ela atualiza o top 10 vulnerabilidades. Em 2017, tinha uma lista onde alguns itens, algumas técnicas desceram, outras subiram, outras ficaram mais críticas. Porque isso acontece, né? Com o estudo, com o acompanhamento, com treinamentos que os arquitetos, desenvolvedores vêm recebendo e aplicando dentro da empresa, no caso, vem mitigando essas vulnerabilidades. Por exemplo, o Injection, né? Era o primeiro da lista de 2017 e ele baixou para o terceiro. Então, com isso, os desenvolvedores começaram a olhar, né, o quão era perigoso, né, tão perigoso o Injection, e começaram a se proteger mais. Então, tivemos uma atualização aí em 2021 para o de 2021, no caso, 2017 para 2021. Uma outra questão que aconteceu anteriormente, que é muito importante a relação das atualizações dessa lista,
se falamos do top 10 risco também, que é de aplicações mais críticas, né? É inevitável para que isso aconteça e faça sentido. Esse ranking daqui precisa ser atualizado em tempos. De fato, ele acontece, né? A OASP sempre está preocupada em atualizar essas top 10 vulnerabilidades. Como eu comentei, essa atualização pode acontecer de 3 a 4 anos, né? Aí a OASP ela divulga. Então, temos aqui o primeiro A1, que é o Broken Access Control, controle de acesso quebrado. Ele se moveu ali para cima, ele saiu se não me engano, da quinta posição para a primeira. Então, o que acontece? Ele moveu para cima ali, e 94% dos aplicativos foram testados de alguma forma, o controle de acesso ele foi quebrado, né? Então, apareceu 34 CWEs, foram mapeados para acesso quebrado de controle. E aí, o que aconteceu? Isso foi subindo. Então, aconteceu essa movimentação dentro do OASP Top 10. Aí tem também ali no A2 falha de criptografia, que sobe para a segunda posição, saiu da posição anterior, subiu para a segunda. Ele tem um foco ali renovado, né, em relação à criptografia. Levou a exposição maior sobre a questão de criptografia. O pessoal se preocupou menos com algumas coisas sobre a parte de criptografia, então o desenvolvedor, o arquiteto tem que acompanhar de perto, fazer validações de segurança na parte de criptografia, se está seguro ou não antes de ir para a produção. O Injectia, como eu comentei, ele baixou, ele desliza para a terceira posição, com 94% dos aplicativos foram testados, né, para uma forma de injeção, e apareceram ali 33 CVWS mapeados para essa categoria. O novo ali que apareceu foi o design seguro, né, o A4. É uma nova categoria em 2021, com um foco no risco relacionado a falhas de design, que quiseram, como é que eu posso dizer, eles criaram essa nova categoria para mostrar que foi possível identificar que há uma falha desde o design, do desenho da arquitetura. Então, as pessoas anteriormente não estavam olhando para a arquitetura lá no início, né, que é o famoso shift left, né? Então, foi criada essa nova categoria e ela subiu de posição, né? Ela tem um objetivo ali de mostrar a vulnerabilidade do design seguro, né, que é para os desenvolvedores começarem a olhar, fazerem mais modelagem de ameaça, fazerem ali um controle de requisitos maior, ali desde o início da concepção do produto, né? E temos também ali, falando depois do design seguro, temos o A5, que é a configuração incorreta de segurança, né? Que ele passou da sexta posição, né, anterior, que 90% dos aplicativos testados, para algum tipo de configuração incorreta, né, apareceu, ele subiu. Então, com mais uma mudança no software atualmente configurável, não é surpreendente que vê essa categoria subir, né? Então, antigamente a categoria era chamada de XML, né, XXE, que agora faz parte dessa categoria. Vulnerabilidade de componentes subiu para a sexta posição ali, componentes vulneráveis desatualizados. Hoje, dentro da estrutura de SDLC, existem as verificações de componentes de terceiros, componentes vulneráveis de terceiro. Então, existem inúmeras ferramentas que podem estar auxiliando o desenvolvedor, estar auxiliando o arquiteto, o analista de segurança para acompanhar ali se um componente, se uma biblioteca está vulnerável. Na parte falando depois ali no A7, né, falha de identificação e autenticação, atualmente quebrou a autenticação e ela deslizou para baixo, na segunda posição, e agora ela inclui, na verdade, CWEs diferentes, né, relacionados à falha de identificação. Essa categoria ainda é uma parte integrante do Top 10, né, mas a maior disponibilidade de estrutura padronizada parece estar ajudando atualmente. Apareceu ali no A8 uma nova categoria, né, falha de software
de integração de dados. É uma nova categoria para 2021, com foco em suposições relacionadas à atualizações de software, dados críticos, pipeline CI/CD, sem verificação de integridade, um dos maiores impactos ponderantes do CWS e CVSS, mapeados para o 10 CWS, né, foram encontrados nessa categoria. A desatualização, a deserialização insegura, em 2017, faz parte dessa categoria. Então, essa parte de integridade e falha de dados quer dizer que no pipeline não está tendo uma verificação de segurança para poder você ter uma atualização segura, ter subir com segurança para a produção o seu produto. Então, não está tendo uma verificação na sua pipeline, no seu CI/CD. Quando falamos aqui do A9, né, a parte de log é falha de registro e monitoramento de segurança. Então, hoje, sempre existiu essa parte da questão de logs, e hoje a gente está olhando mais fortemente para essa parte de logs. É a ausência de logs na sua aplicação. Então, foi criado alguns TWS para essa parte de logs, né? Porque anteriormente ele era registro de monitoramento insuficiente e foi adicionado a partir de pesquisas grandes aí no setor de aplicações, onde foi verificado que algumas empresas elas deixam a desejar em questão de log. Quando acontece, é muito importante você ter log de aplicação, porque quando acontece o ataque, é possível identificar esse ataque através dos logs. No A10, né, para finalizar, o Server-Side Request Form, o SSRF, foi adicionado no setor número 1, né, no caso foi criado nova categoria. Os dados mostram para a taxa de incidência relativamente baixa, com cobertura desses testes acima da média, junto com a classificação acima da média para potenciais explorações e impactos. Essa categoria ela representa um cenário que os profissionais da indústria estão dizendo que isso é importante, embora estejam ilustrando dados nesse momento e adicionando pela comunidade como uma baixa incidência de acordo com os dados analisados. Então, existem essa preocupação sobre os top 10 vulnerabilidades. Então, é importantíssimo vocês estarem atentos a essas 10 vulnerabilidades publicadas pela OASP, né, a cada 4 anos. Então, hoje eu trabalho com a verificação da OASP constantemente. Existem vários projetos, vários artigos, enfim, treinamentos da OASP. Você pode aproveitar os treinamentos que existem, que a OASP disponibiliza para dentro da empresa. Você pode fazer verificações de segurança. Então, você já tem um guia do que seguir. E a OASP, ela traz ali, no conjunto com o Top 10, né, ela traz possíveis agentes de ameaça, ela traz um PDF com os agentes de ameaças e vetores de ataques. Ela separa por vulnerabilidades, os impactos, qual é a aplicação vulnerável, ela bota ali as características 1, 2 e 3. Ela mostra para você também nesse documento como se prevenir, né? Ela mostra o cenário de ataque no código, onde é explorável esse ataque, e quais são as referências que podem ser encontradas. Ela mostra as fraquezas que ocasionam essa vulnerabilidade em si, uma pequena lista dos itens que foram identificados com as vulnerabilidades, alguns exemplos de cenários de ataques. Ela mostra até links que vai direcionar você para alguns sites, para você poder entender melhor essa vulnerabilidade. Então, falando um pouco da OASP, sobre o Top 10, é isso, pessoal. Agora iremos falar um pouco sobre OASP Top 10 Proactive Control. O OASP Top 10 Proactive Control é uma lista de técnicas, né, de segurança que devem ser consideradas para todos os projetos desenvolvidos de software. Este documento, existe um documento, né, desenvolvido para proteger, ele tem uma lista de controles proativos que ajuda a empresa, né, as empresas a se proteger. O principal objetivo deste documento, ele fornece orientações práticas e concretas que ajudam os desenvolvedores a criar um software seguro. Essas técnicas devem ser aplicadas proativamente nos estágios iniciais, ali, como eu falei, desde o início da concepção do produto, lá no shift left, né, no início do produto.
O OWASP Proactive Control é semelhante ao OWASP Top 10 de risco, mas é focado em técnicas defensivas, ao invés dos riscos, né? Cada técnica ou controle neste documento, nesse slide, será mapeado como uma ou mais riscos mais à frente, né, do top 10 riscos. O C1, ele trata de definição de requisitos mínimos. Como eu falei anteriormente, a OASP ela disponibiliza requisitos mínimos, né, de funcionalidades de segurança necessários para que o desenvolvedor ele possa aplicar dentro do seu produto, né, dentro da sua empresa, juntamente com a equipe de arquitetura, juntamente com os analistas de segurança. Então, o C1, né, como a gente fala, a definição de requisitos de segurança, ele garante que uma ou mais diferentes propriedades de segurança de software sejam satisfeitas ao Top 10 Proactive Control. O C2, a utilização de frameworks e bibliotecas de segurança, ele descreve, no caso, uma nova aplicação do zero que nunca deve ter ou implementar recursos de segurança. No caso, você tem que ter ali e utilizar bibliotecas e frameworks de segurança sem vulnerabilidades, desde o início. Então, você tem que ter essa noção de que, desde o início, quando você está escrevendo um programa, tem que ter bibliotecas seguras, para no final, né, você ter que atualizar e demandar tempo versus custo. O C3, ele é um controle que se concentra, né, nesse tópico do Proactive Control, relacionado a banco de dados, consultas seguras, configuração segura, autenticação segura, comunicação segura, entre outros. No C4, né, codificação e sanitização de dados, ele faz ali a codificação e o escapamento ou sanitização das técnicas de defesas destinadas a impedir ataques de injeção. O C5, ele valida todas as entradas, né? Ele garante que apenas dados formatados corretamente podem entrar em uma aplicação. O C6 do Proactive Control, ele implementa a identidade digital, que é uma representação única de um usuário ou outro sistema, enquanto ele se envolve com uma transação online, por exemplo. O C7, que é a aplicação de controle de acesso, ele é a parte de autorização. É um processo de conceder ou negar solicitações específicas de um usuário, um programa ou um processo. O C8, a gente fala ali de projetar dados de todo lugar, né? No caso, em todos os lugares significa em trânsito, seja ele em trânsito ou em repouso. Então, você tem que estar ali atento como esse dado é trafegado, né? Você tem que ter segurança nessa parte de dados em trânsito, né? Durante o uso dele. O C9, ele fala de implementação de logs e monitoramento de segurança. São requisitos de utilização, né, de padrões de registro de logs para facilitar a análise. Como eu falei anteriormente, essa questão de log está pegando bastante. Às vezes, as empresas elas não querem investir em log porque tem custo, mas devem ter, né, é importantíssimo ter essa questão de log, porque quando tiver um ataque, você vai poder rastrear de onde veio. Quando falamos do C10, em tratamento de todos os erros e exceções, é a parte de gerenciar exceções de forma centralizada, que são os famosos filtros. Agora vamos falar um pouco sobre análise de segurança. Existem algumas análises de segurança que vocês podem estar implementando dentro da empresa, né? Dentro da estrutura da empresa. Existem o SAST, o DAST e o SCA, né? São os testes primordiais e básicos, né, para poder ter dentro da empresa. Quando falamos em DAST, né, significa Dynamic Application Security Testing, é um teste de segurança de aplicação dinâmico, também conhecido como teste black box ou teste de caixa preta. Algumas ferramentas conhecidas fazem esse tipo de teste,
Aí na internet a OASP disponibiliza alguns, ali como o OASP Zap, existe o Burp Suite, também muito utilizado. Existem algumas vantagens quando utilizamos o Dast, né? O Dast, ele encontra problemas em tempo de execução que não podem ser identificados para análise, que podem ser identificados pela análise de estática. No caso, o Dast, como ele é um teste de black box, ele pode ser feito depois que o produto está ali no ar. Então, ele pode encontrar possíveis vulnerabilidades. Ele identifica rapidamente problemas de autenticação e configuração de servidores. Ele lista para você as principais falhas visíveis apenas quando um usuário, de fato, efetua o login. Podemos dizer que o Dast, ele é uma metodologia de teste na qual o aplicativo ele faz a execução por fora da empresa, né? O Dast ele pode ser implementado dentro da esteira, assim como o SAST e o SCA. Quando falamos do SCA, significa Static Application Security Testing, é um teste de estático de segurança. Tem esse teste o SAST, ele tem uma ideia de ajudar a encontrar problemas, assim como o Dast, mas antes que suba para a produção. Então, também, ele é muito conhecido na parte de revisão de código, na auditoria de código. Em testes, ele é considerado um white box, né, caixa branca, no caso, ele está dentro da empresa, o SAST, ele está dentro da empresa. Existem inúmeras ferramentas que auxiliam, né, na execução do SAST. Existe ali o Checkmarks, que é um programa pago. Existe o Husky CI também, que é um programa desenvolvido pela Globo. E quais são as vantagens do SAST, né? Ajuda a encontrar problemas mais cedo, como eu comentei, ali no início do desenvolvimento. Garante a conformidade com as diretrizes e padrões de configurações que a empresa impõe, né, nos requisitos de segurança do código. Ele olha diretamente para o código e fornece informações detalhadas à equipe de AppSec ou desenvolvedor para que ele corrija antes que vá para a produção. Então, geralmente, quem utiliza essas ferramentas são os arquitetos, são os analistas de segurança, time de Blue Team. Eles fazem esse teste previamente para ver se, quando for para a produção, não suba com alguma vulnerabilidade. Mas no futuro, a ideia é que, com treinamento de processos de Security Champion, de pessoas com nível de segurança dentro da squad, esses testes sejam realizados lá no início do desenvolvimento, com o Shift Left. Só que isso é um processo que ainda está acontecendo aí mais para frente, para o futuro. Quando falamos do SCA, né, Software Composite Analysis, quer dizer que ele é uma prática de desenvolvimento seguro, né? Ele faz a verificação dos componentes de software aberto, dos componentes de terceiro. Ele é open source, geralmente, né? Temos aí várias ferramentas que auxiliam. Ele também é conhecido como análise de bibliotecas. Ele faz análise de dependências de terceiros, então ele busca vulnerabilidades nas bibliotecas que os desenvolvedores geralmente utilizam. Então, é importantíssimo a utilização do SCA dentro do desenvolvimento, lá no Shift Left, no design. Então, o desenvolvedor que puder utilizar essa ferramenta ou contratar para dentro da sua empresa, faça isso, porque é importante você, como analista de segurança, passar aqui para a empresa que é importantíssimo esse processo de SCA, porque ele garante que a empresa não está subindo para a produção um sistema com vulnerabilidades nos componentes de terceiro. E o SCA, ele é a ferramenta que trabalha da seguinte forma, né? Ele faz varreduras automatizadas. O SCA ele pode estar tanto por fora da empresa, né, fazendo varredura nos códigos, ou ele pode estar implementado ali dentro da sua pipeline, de forma automatizada, né, para verificar o código da aplicação, verificar containers, verificar registro e identificar todos os componentes de código aberto. Pode também, o SCA, ele pode orientar os desenvolvedores como remediar com as vulnerabilidades encontradas. Ele vai dar uma lista de vulnerabilidades, vai dizer como resolve, como corrige, e aí cabe o desenvolvedor ou a empresa querer desenvolver uma solução rápida ou querer atualizar esse componente. Geralmente, dependendo da aplicação, tem componentes de terceiros e legados que levam um certo tempo
né? Aí, não vou atualizar agora, porque isso aqui é um sistema legado. Vai demorar muito tempo, vai demandar muito desenvolvimento. Então, vai muito da empresa. O SL também possibilita a implantação de relatórios de alto nível para profissionais de segurança. Ele, além de identificar, ele gera relatórios de vulnerabilidades que podem ser utilizados para apresentação para a diretoria. No final das contas, utilizando esses três principais modelos de teste de segurança, fica muito fácil para uma organização detectar os problemas e remediá-los antes que ele vá para a produção. Então, existem diversos sistemas gratuitos que podem auxiliar. A WASP, como eu comentei, ela disponibiliza diversos sistemas nesse sentido de você poder implementar. Então, você tem que ter uma pessoa de segurança para estar apoiando nessa implantação, no acompanhamento, diariamente ali junto com as squads. Agora iremos falar um pouco sobre modelagem de ameaças. Modelagem de ameaças é uma abordagem estruturada que serve para identificar e mensurar o risco associado ao software. Ela permite que o design seja endereçado corretamente, minimizando os riscos. Ela define os requisitos mínimos e recursos de segurança e ela ajuda a revisar os testes e revisões de código. Quando você tem um novo produto, e está criando, antes de ir para a produção, você tem que realizar a modelagem de ameaça, seguindo o ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Quando você faz a modelagem de ameaça, você está minimamente dizendo que aquele produto está subindo para a produção sem algum risco. Então, a modelagem de ameaça ela visa a identificar e mensurar possíveis riscos que possam aparecer na sua aplicação. Na modelagem de ameaça, podemos observar possíveis agentes de ameaça, né, onde desses agentes eles podem encontrar diversos vetores de ataques, né, ou fraquezas de ataques, né, porque é mais fácil você atacar do que defender. Então, pensando como um atacante, nós temos ali um vetor de ataque, né, o Black Hat, o hacker, como a gente comentou nas aulas anteriores, ele pode identificar várias vulnerabilidades, né, e com isso, em cada vulnerabilidade dessa, pode ser elencada várias fraquezas. E dentro dessas fraquezas, ele tem que identificar qual o controle que ele pode utilizar para poder atacar aquela aplicação. Do lado da defesa, nós temos que ter controles específicos para aquela fraqueza que foi encontrada. Então, é muito importante a gente fazer modelagem de ameaça para entender, né, qual é a nossa fraqueza, que tipo de atacante está tentando atacar a nossa empresa e qual tipo de controle a gente pode aplicar, seja ele uma função, né, seja ele uma correção ou, de repente, colocar um AF na frente, fazer a proteção de diversas formas, dá para fazer. Então, a gente consegue ter uma ideia através de um diagrama. Porque quando a gente começa a desenhar, a gente começa a ter uma visão mais ampla dos pontos de entradas e as fraquezas que a gente pode encontrar. E com isso a gente pode implementar vários controles, né? A gente vai dizer para o desenvolvedor, a gente encontrou as seguintes possibilidades de ataque, né? Tem esse ataque, esse. Então, através desse ataque, a gente consegue explorar as seguintes fraquezas, essa e aquela. E o que a gente pode implementar, né? Qual controle a gente pode implementar, controle de segurança que a gente pode implementar para mitigar essas fraquezas, né? Esses ataques, possíveis ataques. A gente pode implementar isso e isso. Então, com a modelagem, a gente vai ter uma visão maior, né, de que controle a gente vai poder implementar para mitigar possíveis ataques. E esses ataques, dependendo da ausência desse controle, ele pode ter um impacto técnico ou impacto no negócio. Então, é importantíssima a realização da modelagem de ameaças. Como vocês podem ver nesse slide, esse é um diagrama básico de uma modelagem de ameaça feita com o Threat Dragon, onde ele documenta a arquitetura, né, os pontos de entrada, ele identifica ali o que a aplicação faz, ele cria, no caso o arquiteto, ele cria esse desenho, pode ser um arquiteto, pode ser um desenvolvedor treinado com segurança, no caso os desenvolvedores que tomam essa parte, né, de segurança, eles são chamados de Security Champion.
ou pode ser uma pessoa ou uma empresa terceirizada que faça esse papel de Security Champion, que é a pessoa que está lidando diretamente com o desenvolvedor e com a equipe de segurança. A modelagem de ameaça, ela identifica ali as tecnologias, como eu comentei, né, as possíveis tecnologias que existem. A gente faz um catálogo de todas as tecnologias, coloca isso num diagrama e faz a mitigação, né? Diz, desenvolvedor, nós temos que implementar esses controles diante do diagrama que a gente montou. E com isso, pessoal, a gente finaliza nosso terceiro módulo.